Bom dia, galerinha, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Enfim, hoje estamos aqui para trabalharmos aquilo que mais é cobrado na nossa vida e também em quesito, em âmbito de vestibulares. Eu me refiro à famigerada interpretação de textos. Mas antes de falarmos sobre interpretação, apreensão e compreensão de sentidos, vamos lembrar comigo o que é de fato um texto para a língua portuguesa. Texto é tudo aquilo que é provido de um enunciado e dentro de um contexto. Por exemplo, se você estiver passando por um corredor de um hospital e neste corredor tiver uma placa com os dizeres silêncio, nós sabemos que só essa palavra já será um texto, porque uma pessoa, ao caminhar neste corredor, já estará atenta e saberá que neste ambiente não se pode fazer barulho. Da mesma maneira, se essa mesma placa estiver em uma biblioteca, também será um texto. Agora, se você estiver caminhando pela rua, olhar ali para o lado e no chão, tiver a mesma placa com a mesma palavra, não vai ser um texto, vai ser uma palavra aleatória. E no âmbito de um vestibular, nós precisamos nos atentarmos sobre distratores, porque são os distratores que nos fazem errar uma questão de pura interpretação. O que é um distrator? Distrator vem da família do verbo distrair, é aquilo que serve para te desconcentrar. Distrator é o que nós comumente chamamos de pegadinha. Sabe quando um aluno diz, por exemplo, professor, eu errei essa questão porque tinha uma pegadinha. Na verdade, é a mesma coisa que falar, professor, eu errei essa questão porque tinha um distrator. Então, meus amores, nós temos que ficar muito atentos para que não caiamos, tá, na linha da distração. Para isso, a primeira coisa que temos que ter em mente é uma leitura provida de concentração. Não adianta você começar o texto e no meio do caminho pensar que vontade de comer uma batata frita com bacon. Tem que parar e retomar do momento em que você sabe, em que você lembra que a leitura estava na devida concentração. Como distratores, nós temos principalmente dentro do enunciado e também dentro das alternativas, tá? Mas para não cairmos nessa noia de distração, o que o professor recomenda para vocês é, sem sombra de dúvidas, isso aqui. Todas as alternativas que não puderem ser justificadas serão consideradas distratores. Ou seja, você faz a leitura do texto, você faz a leitura do enunciado e você faz a leitura das alternativas. Quando que você vai chegar no momento ali, não, está certo ou está errado? Na alternativa. Se essa alternativa não puder ser justificada com o que está exposto, com o que está expresso dentro do texto, você já sabe que essa alternativa está errada, ela não deve ser assinalada. Concomitantemente, fique ligado, pois se o enunciado pedir a alternativa que não estiver de acordo com o texto, aí você obviamente vai pegar a alternativa que não poderá ser justificada porque ela é a errada. Então, como distrator, nós temos os seguintes advérbios: não, jamais, ou até mesmo exceto. Minha dica, sempre que vocês perceberem estes vocábulos, pegue o que você tiver na mão, lápis, caneta, marca-texto e destaque. Porque às vezes nós lemos o enunciado, mas depois a nossa concentração se volta tanto para as alternativas e para o texto, alternativa, texto, alternativa, texto, que nós nos esquecemos do principal, ou seja, o que é de fato que a questão está pedindo, tá? Cuidado também que esses distratores podem estar dentro das alternativas, com estes advérbios de negação, por exemplo, ou com informações desprovidas até mesmo de um significado, ou até de informações ambíguas, né, com duplo sentido. Ou seja, para ter uma boa interpretação de texto, não tem jeito, galerinha, é concentração, um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, fiquem ligados no texto e fiquem ligados também nos enunciados e nas alternativas. Pois bem, dito isso,
Vamos para uma questão que também preocupa bastante os meus alunos, que é a questão do tempo. Pô, professor, toda questão tem um texto enorme e eu tenho medo porque já me falaram que no Enem a média para responder cada questão é uma média de 3 minutos. Como é que eu vou fazer para ler um texto, ler enunciado, ler questões, ler texto de novo em 3 minutos? Pois é, galerinha, eu sei que é complicado. Então aqui vai uma dica de um professor de língua portuguesa. Se uma questão é formada por 3 partes essenciais: texto, enunciado e alternativas, e se você fizer a ordem conforme a regra pede, que é texto, enunciado, alternativas, você automaticamente em algum momento vai ter que voltar para o texto, não tem jeito. Tá? Agora preste atenção comigo. Se vocês fizerem diferente, se vocês buscarem primeiro ler o enunciado, aí depois vocês vão para o texto e depois vocês vão para a alternativa, percebam que o processo será muito mais simples. Enunciado, texto, alternativas. Pode ser que aqui na alternativa você sinta a necessidade de vir para o texto, tá? Só que aí vai depender do valor da questão, do objetivo, né, que a questão esteja esperando você cumprir. Tá certo, meus amores? Então não se esqueçam, tá? Cuidado para não cair nos distratores. Como não se cai em distratores? Leitura atenta, destaquem aqueles vocábulos que já estão ali propensos para fazer com que você caia. Não, jamais, nunca, exceto, errado, correta, né? Esses vocábulos que compõem o núcleo do enunciado, tá? E além disso, para a gente economizar no tempo, primeiro enunciado, depois texto, depois alternativas. E eu lanço um desafio, tá? Pegue uma questão de interpretação de texto da sua apostila, ou até mesmo uma questão de interpretação que você encontra em inúmeros sites aí na internet afora, e meça o tempo, tá? Primeiro tente responder seguindo a ordem cronológica, tempo, enunciado e alternativas. E numa próxima questão faça o inverso, vá para o enunciado, texto e alternativas. E tenha aí uma noção de quanto tempo de fato você levará para responder essa questão, tá? No mais, como eu posso ser um bom intérprete textual? É prática, meus amores. Não se tem nenhuma fórmula mágica, tá? O que tem são essas dicas que esse humilde professor está aqui passando para vocês. Espero que eu tenha ajudado, contribuído. Lembrando que estas aulas aqui são imprescindíveis para que você comece a interpretar melhor as questões, não só de língua portuguesa, mas também de matemática, geografia, história. Afinal de contas, tudo na nossa vida é interpretação. Um grande beijo e até a próxima.